Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje, a nossa leitura se concentra em Gênesis capítulo 46, 47 e 48. Mas antes, no áudio anterior, no capítulo 43, nós vimos os irmãos de José retornando ao Egito com Benjamim para buscar mais mantimentos durante a fome. José ainda não havia se revelado a eles e testa sua sinceridade a honrar Benjamim e ainda arma uma situação com seu copo na bagagem do irmão mais novo. No capítulo 44, quando José ameaça manter Benjamim como escravo, Judá se oferece em seu lugar, demonstrando arrependimento e amor fraternal. No capítulo 45, comovido, José não consegue mais se conter e se revela aos irmãos, assegurando-lhes que Deus havia transformado o mal que eles fizeram em bem, justamente para preservar a família de Jacó, além de muitas outras vidas. Ele os convida a trazer Jacó e toda a família para viverem no Egito, marcando o início da reconciliação e da restauração familiar. No capítulo 46, Jacó, guiado por uma visão de Deus em Berseba, decide partir para o Egito com sua família. Deus promete estar com ele nessa jornada e garante que fará de seus descendentes uma grande nação, mesmo em terras estrangeiras. A família de Jacó, composta por 70 pessoas, viaja para o Egito e se estabelece na região de Gósen, uma terra fértil ideal para a criação de gado. Lá, Jacó reencontra seu filho José e o momento é marcado por grande emoção. Esse capítulo é importante para nós percebermos o quanto é importante o perdão e a união familiar. Do ponto de vista histórico e arqueológico, há registros que mostram que grupos semitas migraram para o Egito durante o período do governo dos Hicsos sobre os egípcios, que foi cerca de 1800 a 1550, o que confirma o contexto do relato bíblico. A região de Gósen, no delta oriental do Nilo, é conhecida por sua fertilidade e também a presença de pastores estrangeiros. No capítulo 47, ao chegar no Egito, José apresenta seu pai e seus irmãos ao faraó, que permite que eles vivam em Gósen. Durante a fome que atinge o Egito, José administra os recursos do país com sabedoria. Ele compra terras e estabelece um sistema de tributação no qual 1/5 da produção dos egípcios é destinado ao faraó. Enquanto isso, os israelitas prosperam. Antes de morrer, Jacó pede a José que o enterre em Canaã, junto aos seus antepassados, de certa forma mostrando sua fé na promessa de Deus e de que aquela terra pertenceria aos seus descendentes. Esse trecho ele mostra a importância da boa administração em tempos difíceis e a bênção que os justos podem trazer a outros, além da esperança nas promessas divinas. Historicamente, esse texto reflete práticas reais de centralização de terras e poder no Egito, e há registros antigos que mencionam períodos de fome semelhantes aos descritos. No capítulo 48, já no final de sua vida, Jacó abençoa os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, adotando-os como seus próprios filhos e garantindo-lhes uma parte da herança. Nesse sentido, os filhos de José acabam mostrando que José teve uma porção dobrada entre todos os filhos, que foi, evidentemente, direcionada a Manassés e Efraim. Agora, o que chama atenção nesse texto é que, de forma surpreendente, Jacó dá a bênção maior ao filho mais novo, Efraim, contrariando as expectativas do próprio José e, evidentemente, do costume antigo. O fato é que isso repete algumas histórias que nós vimos nos patriarcas. Por exemplo, Abel, que não era o primogênito, foi aquele que foi aceita a sua oferta, o seu sacrifício. Depois nós temos a história de Jacó, em que ele
ele recebe a bênção no lugar do seu irmão mais velho, que era Esaú. E agora nós vemos isso com Efraim, em detrimento de Manassés. Ao invés de nós vermos uma primogenitura, nós vemos uma ultimogenitura, o filho mais novo, recebendo as bênçãos e o nome da família. Isso revela que Deus escolhe aqueles que Ele quer, independentemente da ordem ou das tradições humanas. E essa passagem também destaca a importância de transmitir a fé e as promessas de Deus às gerações futuras. A prática da adoção, como realizada por Jacó, era comum na época e servia para fortalecer alianças familiares e garantir a herança. As tribos de Efraim e Manassés se tornaram muito influentes no futuro de Israel, com Efraim frequentemente liderando as tribos do norte. Ora, esses capítulos nos ensinam algumas coisas importantes. Primeiro, evidentemente, a reconciliação familiar, a necessidade do perdão, isso nós vimos nos capítulos anteriores também, e também a necessidade de deixar o legado para as gerações futuras. Afinal de contas, uma geração fracassada acaba revertendo em problemas para a geração posterior. Né? E o que nós podemos perceber também é que todos os relatos desses capítulos corroboram os registros e práticas antigas do Oriente Médio. Que Deus abençoe, uma ótima leitura.